A organização do ensino fundamental em ciclos, algumas questões. Revista Brasileira de Educação V14N 40/abril 2009 35. A organização do ensino fundamental em ciclos, algumas questões. Ocimar Munhoz Alavarci. Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação. Introdução. Neste trabalho, problematiza-se a adoção dos ciclos como forma de organização do ensino fundamental enquanto política pública de educação para a democratização da escola. Os ciclos, entre outros aspectos, estabelecem, pelo menos potencialmente, uma polarização com a escola seriada e, apesar das diferenças entre várias iniciativas, sua lógica dominante é a tentativa de superar o fracasso escolar, expresso particularmente pelas altas taxas de reprovação, identificando-se na seriação um fator que o favorece. Como nota histórica, é a partir do início dos anos de 1980, com o chamado ciclo básico abarcando as duas séries iniciais, que a temática ganha proeminência nos debates educacionais brasileiros, mesmo que antes desse período tenham se registrado iniciativas com algumas semelhanças, como em 1920, a FMA Sampaio Dória no ensino paulista. Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, de dezembro de 1996, notadamente pela incorporação da possibilidade dos ciclos, assiste-se a um sensível acréscimo de experiências em prol de sua adoção. Para um panorama histórico desse processo pode-se consultar Mainardes, 2001. Em algumas iniciativas de redes públicas de ensino, os ciclos caracterizaram-se mais por atenuar os critérios de avaliação existentes na seriação, mediante a introdução da progressão continuada entre algumas séries que foram agrupadas sob a denominação de ciclos e mantida, na maioria dos casos, a possibilidade de reprovação por desempenho ao final de cada ciclo. Em outras situações, as medidas foram mais intensas, com mudanças curriculares, incluindo avaliação, rearranjo dos tempos escolares e alterações no trabalho docente. A adoção dos ciclos produziu uma acirrada polêmica, com destaque nos meios de comunicação e envolvimento de autoridades educacionais, com manifesta resistência de professores, que associam ciclos à queda da qualidade do ensino. No ambiente acadêmico, embora também se possa constatar opositores, os ciclos parecem gozar de maior adesão, havendo restrições quanto à maneira pela qual foram implantados, e já se identifica produção intelectual sobre a temática, como em Mainardes, 2004, e Souza e Barreto, 2004. Os ciclos podem ser problematizados pelo alcance que ensejariam, em várias dimensões, no sentido da democratização da escola como garantia de Eiton. RG 40.35 7 de abril de 2009 14 horas 24 minutos e 50 segundos. 36. Ocimar Munhoz Alavarci. Revista Brasileira de Educação V14N 40/abril 2009. Dimento da histórica reivindicação de pleno acesso por parte de amplas camadas sociais. Evidentemente, não se trata de desconsiderar outros fatores que condicionam a democratização da escola, abarcando seu financiamento, a formação de professores, as condições materiais das escolas etc. No escopo deste artigo, trata-se de enfocar o potencial de um aspecto à organização escolar que não deveria ser negligenciado: os ciclos e a democratização da escola. Pode-se delimitar, como ponto de partida para a compreensão do alcance dos ciclos, o caráter compulsório do ensino fundamental. Embora historicamente seja possível identificar demandas populares pelo direito à escolarização, isso não significa a existência de convivência pacífica dos filhos de trabalhadores obrigados a frequentar a escola, particularmente daqueles mais depauperados, frente às exigências dos procedimentos intraescolares. Ao contrário, o que se nota é um processo histórico no qual se evidencia uma acentuada seletividade da escola, cuja conclusão parece inatingível para muitas crianças. Além disso, a genérica aspiração popular por escola não produz, empiricamente, a adesão de todas as crianças que o Estado convoca a partir dos 6 anos de idade, derivando daí uma tensão entre direito e dever que Cury, 2002, assinalou. Como consequência do entendimento do sentido político da obrigatoriedade, por conseguinte, não se pode analisar essa etapa da educação básica como se milhões de alunos aí se encontrassem por uma opção própria absoluta, significando que não se pode exigir dos alunos o interesse em relação à escola como um pré-requisito nem mesmo prontidões cognitivas.
Essa imposição do ensino fundamental transforma em tarefa da escola promover tanto o interesse do aluno por ela quanto a prontidão dos conhecimentos. A democracia em relação à escola obrigatória não pode ser tomada como a liberdade de escolha dos indivíduos, ainda mais se sabemos das implicações sociais, ulteriores, dos resultados escolares e, sobretudo, conhecendo as altas e persistentes taxas de reprovação e abandono escolares em todas as séries do ensino fundamental. Essa tarefa se adensa se considerarmos a questão democrática, como ponderou Canfora, 2007, p. 326-327. O facto é que precisamente por não ser uma forma, por não ser um tipo de constituição, é que a democracia pode existir ou existir apenas em parte ou não existir de todo, ou então voltar a afirmar-se no âmbito das mais diferentes formas político-constitucionais. Aquela que, por fim aliás, no estado actual das coisas, levou a melhor foi a liberdade. A liberdade está a derrotar a democracia. A liberdade, entenda-se, não de todos, mas daqueles que, na corrida, são mais fortes, nações, regiões, indivíduos. A liberdade reivindicada por Benjamin Constant como significativo apólogo da riqueza que é mais forte do que os governos. É preciso atentar que admitir a obrigatoriedade escolar pode se fazer acompanhado do argumento que responsabiliza o aluno, em última instância, pelos resultados escolares, que têm consequências decisivas, ao qual não teria sido negada a possibilidade de acesso à escola, de onde sairá e, por mérito, disputará os melhores lugares na hierarquia social. Historicamente, no ideário liberal, essa posição, ao combater os privilégios das condições de nascimento e alongar a obrigatoriedade, com o consequente aumento das oportunidades, foi empregada no intuito de aumentar a coesão social em torno de um contrato social pelo qual perdedores e ganhadores devem reconhecer a justeza das regras e dos resultados. Nesses termos, a obrigatoriedade se restringiria à igualdade de oportunidades. Assim, a democratização da escola, numa perspectiva que ultrapasse esse ideário, exige observar a obrigatoriedade em todas as suas implicações para evitar que, mesmo quando da ampliação de sua duração, seja transformada em mecanismo de produção de uma elite. O compromisso com a igualdade de oportunidades não acarreta, nem lógica nem politicamente, compromisso com igualdade de resultados, que deve RG 40.36 7 de abril de 2009 14 horas 24 minutos e 50 segundos. A organização do ensino fundamental em ciclos, algumas questões. Revista Brasileira de Educação V14N40/abril 2009 37. Ser o grande objetivo de uma escola que se impõe como necessária socialmente. A igualdade de resultados, compreendida como uma tarefa democrática, significa a possibilidade de que todas as crianças ascendam a patamares considerados indispensáveis para a vida da nação, tratasse radicalizar a democracia. Crahay, 2002, aliás, evidencia que a consolidação da escola tem sido pródiga em se afastar da democratização dos resultados e, às vezes, sem garantir aquela das oportunidades. Nesse cenário, pode-se adendar, a obrigatoriedade escolar tem como variante o inatismo, que confere a certos indivíduos capacidades intelectuais a priorísticas e superiores, cuja defesa da escola seria para identificar tais indivíduos e dar-lhes condições de potencializar essas capacidades herdadas. Gould, 1999, ao se contrapor a tal vertente, explicita como floresceu, sobretudo nos Estados Unidos da América, não só uma fundamentação biologista como também as práticas psicométricas, destacadamente as desenvolvidas para medir o quociente de inteligência, QI, e suas conhecidas justificativas para as diferenças sociais entre os indivíduos. Para apreender as linhas de forças sociais que atravessam esse processo, agregue-se que a defesa de uma escola inclusiva é apontada por Afonso, 1999, p. 59, como palco de tensões, ao salientar que historicamente ela integrou projetos sociais antagônicos, quer por parte daqueles que a enfeixam na lógica de mercado, quer por parte daqueles que a veem como um espaço de desenvolvimento de direitos. Direitos que parecem negados quando se verifica que perto de 25% dos alunos do ensino fundamental não são promovidos à série seguinte. Nesse quadro, Perrenoud, 1999, p. 165, situa o desafio democrático ao sustentar que o importante, na democratização do ensino, não é fazer como se cada um houvesse aprendido, mas permitir a cada um aprender. Quando não se consegue isso, a solução não é esconder a cabeça na areia, mas reconhecer um fracasso, que é, primeiramente, o da escola, para melhor retomar o trabalho.
Aí está a verdadeira clivagem, frente a desigualdades de aquisição e de níveis escolares devidamente constatados. Uns baixam os braços e invocam a fatalidade e os limites da natureza humana, outros buscam novas estratégias. Estratégias que, sem ignorar as forças que confirmam a sociedade, favoreçam práticas pedagógicas que superem o direito de acesso à escola e comprometam-se com que todos os alunos tenham o máximo de aproveitamento, tensionando o credo liberal de que todos têm o direito de almejar o sucesso, mas não de consegui-lo. Os ciclos e o tensionamento da seriação. Tomando-se trabalhos como os de Vidal e Faria Filho, 2005, Souza, 1998, e Tchak Tobin, 1994, tem-se a escola seriada como modelo hegemônico e, ao mesmo tempo, com a aparência de único, como forma de organizar a escola de massas e seletiva. Diante desse modelo, ainda a merecer estudos, a organização do ensino em ciclos vem sendo forjada, com ritmos e traços diferenciados, mesmo que mais potencial do que efetiva. Sem um modelo, os ciclos instaurarão, ao menos, tensão na escola seriada, propugnando uma escola obrigatória na qual todo e qualquer aluno pudesse se aproveitar plenamente de seu currículo. Com os ciclos, introduziu-se, com diferenciações, uma polarização. Ideia imanente à seriação, de que ao final de cada ano letivo a avaliação seja sinônimo de aprovação ou reprovação de cada aluno, relevando-se a noção de que o transcurso da escolarização não seja condicionado por ameaças ou reprovações, mas que seja automático, fluido ou ainda continuado, na perspectiva da igualdade de resultados. Ademais, no debate sobre a organização do currículo em ciclos, não se justifica epistemológica, cognitiva, social, econômica, moral, política e, sobretudo, pedagogicamente que tal fluxo escolar seja condicionado por tais avaliações, não podendo concluir que não sejam necessárias as atividades avaliativas, como em Souza e Alavarci, 2003, que demarcaram a centralidade da avaliação no contexto dos ciclos. RG 40.37 7 de abril de 2009 e 14 horas 24 minutos e 51 segundos. 38. Ocimar Munhoz Alavarci. Revista Brasileira de Educação V14N40/abril 2009. Sustenta-se, portanto, a possibilidade de transformar a escola num centro promotor de aprendizagem sem terminalidade profissional, tampouco com destinos sociais traçados ou definidos formal e abertamente por essa instituição, ainda que implicitamente isso não possa ser eliminado por uma proposta escolar, por conta das fortes pressões sociais nesse sentido, cuja reversão transcende as possibilidades da própria escola. Defender tal escola é assumir uma posição política que enseja destacar seu lugar social como aquele que permitiria a democratização do saber para todos os seus alunos pela apropriação organizada e sistemática do conhecimento acumulado pela humanidade mediante o uso da razão, como em Burke, 2003, p. 183, e pela geração de novos conhecimentos ante novos e velhos problemas, ainda que os usos ulteriores à escolarização básica desses conhecimentos também possam ser objeto de disputas político-econômicas, sobre as quais a escola não tem controle, ainda que possa problematizá-las. Para tanto, os professores, com liberdade e responsabilidade, teriam pela frente aquilo que Vygotsky, 2001, p. 457-459, considerou a pedagogia sob o aspecto de luta, isto é, o confronto com os obstáculos que os alunos possam evidenciar por estarem numa sociedade que não advoga consensualmente esse tipo de relação com o conhecimento. Particularmente, um desdobramento é a tentativa de superar práticas avaliativas somativas que reforçam a noção utilitarista do conhecimento ao atribuir às notas escolares um valor de troca associado a um valor de uso, distante muitas vezes do conhecimento, pois expressaria sucesso na carreira interna à escola, aprovação e promessas de ascensão social. Esse quadro, em boa medida, explicaria a ausência de constrangimento em obter boas notas por meios facilitadores ou até ilícitos. A polarização entre ciclos e séries ganha relevância se estiver acoplada à discussão dos procedimentos. Mais convenientes para o incremento do aproveitamento escolar, pois, se série significar a defesa da reprovação como ameaça capaz de levar alunos a aprender ou ciclos significar apenas o seu adiamento. A polarização estará esvaziada de seu conteúdo político de efetiva democratização da escola.
Embora possa ser considerado um avanço, a eliminação apenas ou o adiamento da reprovação, um dos traços mais avultados da escola seriada, pode manter a concepção ensinada aos alunos de que a escola básica não é necessariamente para todos, ou, sendo de todos, não é igualmente aproveitada por todos, repondo a seletividade. Essa concepção, altamente incidente entre os professores, tem como argumento que a vida fora da escola seleciona e, portanto, os alunos precisam aprender a enfrentá-la. Politicamente, esse é um argumento forte e procedente pelo respaldo empírico da visão meritocrática ou inatista sobre os melhores predestinados ao sucesso e merece ser confrontado por conter um posicionamento sobre os objetivos e fins da escola. Para a defesa da escola em ciclos, tal argumento pode ser contestado politicamente pelo reverso. Empírico, ou seja, na vida fora da escola há outras práticas, na perspectiva de uma sociedade que rompa com a seletividade em seu sentido de desigualdade social e se apoie no desafio de enfrentar coletivamente as grandes necessidades sociais. A escolha da forma de organizar a escola, não sendo natural, deve estar associada à questão do para que escola. E implica um posicionamento que, a começar dos gestores, pela posição política que ocupam, deve explicitar e, ao fazê-lo, com ou sem consenso, fortaleceria a educação política dos atores e usuários da escola. Não há solução no equacionamento dos ciclos que contorne o problema político da democratização da escola entendida como o tensionamento de seu sentido liberal, isto é, a igualdade de oportunidades transformada na possibilidade de que todos tenham o máximo aproveitamento da escola. Isso não representa a defesa de que a escola possa reverter relações sociais que limitam sua democratização. Trata-se de politizar as soluções organizativas da escola e levar ao extremo suas possibilidades. Tensionar o liberalismo não significa automaticamente superá-lo, mas revelá-lo com suas contradições sociais. Por isso, nas propostas de ciclos apresentadas em favor da democratização da escola, é preciso localizar. RG 40.38 7 de abril de 2009 14 horas 24 minutos e 51 segundos. A organização do ensino fundamental em ciclos, algumas questões. Revista Brasileira de Educação V14N 40/abril 2009 39. Quais são os passos para transformações curriculares efetivas, pois pode haver mudanças apenas nominalistas, apenas intenções de romper com as consequências negativas da seletividade, sem apontar nem viabilizar medidas decisivas para a alteração da escola. Ainda que se considere que a escola não seja panaceia nem instrumento absoluto para a superação de problemas sociais, sua construção histórica consubstancia-se como disputa social, pois, conforme Petitat, 1994, como instituição social produz e reproduz a sociedade, ainda que cada conjuntura histórica possa favorecer uma ou outra perspectiva. De toda maneira, a escola inscreve-se no movimento histórico e social com as classes sociais, suas frações ou mesmo vários grupos de interesse, movimentando-se com mais ou menos nitidez, explícita ou implicitamente, para projetar nela suas demandas. A escola decorre de forças políticas e culturais relativas, em função de quem a propõe e das condições e correlações de forças em disputa, contestando a visão, fortemente arraigada, que naturaliza sua existência. Assim, inscrita no plano histórico e político, a organização da escola está sujeita às orientações que emanam das tensões sociais. Por isso, não existe, em absoluto, melhor proposta, mas sim propostas relativas e históricas, o que para Novoa, 2007, se traduz em dilemas da organização escolar. Tudo isso salienta e legitima que se faça a discussão da organização da escola de uma perspectiva política, sem voluntarismo e sem automatismo. De passagem, pode-se compreender a dificuldade em apreender esse movimento em decorrência de as políticas educacionais serem apresentadas a miúde, em programas que não as explicitam completamente ou cujos protagonistas não desejam fazê-lo. Delineando consequências quanto à organização do trabalho pedagógico, Vinalfrago, 1990, escreveu que a seriação pode ser admitida pedagogicamente pelo motivo de que genericamente seja a gradação dos objetos de ensino e, portanto, seleção e ordenação de conteúdos, a fim de que se possa melhor ensinar. A escola seriada, por seu turno, seria uma organização que opera para fragmentar os conteúdos, para melhor selecionar e ordenar os alunos. Historicamente, o atendimento de amplas camadas sociais,
quer por necessidades daqueles que viam nisso um mecanismo de controle social, como fundamentou Talcott Parsons, 1959, quer por pressões vindas de baixo para a ampliação de direitos, mas em algum grau marcado pelo clima liberal de igualdade de oportunidades, acabou por consagrar a escola seriada e suas condizentes práticas avaliativas somativas. Em outro trabalho, Vinalfrago, 2004, p. 13637, tendo em conta as características dos sistemas educativos formais, destaca que a estruturação vertical do ensino primário em séries e etapas mediante a introdução e difusão de exames, provas e decisões de promoção de série, decorreu ao longo do século XX articulando a extensão da educação obrigatória com a escola graduada, gerando adicionalmente o fenômeno do fracasso escolar e dos repetentes. Nesse contexto de fragmentação da organização escolar, até a docência foi paulatinamente se especializando, resultado da manufatura que aí foi se alojando com suas consequências para esse tipo de trabalho, produzindo um profissional que, nos marcos da divisão social do trabalho, se identifica como aquele que seleciona pelo saber que domina. Isso explicaria, pelo menos em parte, a chamada resistência docente às medidas que diluam a autoridade selecionadora materializada nas práticas avaliativas. Essa situação nos remete para impasses da democratização da escola, salientados, entre outros, por Freitas, 2004, p. 10, ao caracterizar as finalidades correntes da escola atual como situadas não na inclusão e no conhecimento para todos, mas em conhecimentos mínimos para todos e seleção dos mais competentes, ponderando ainda que as iniciativas de ciclos de progressão continuada, particularmente as da rede estadual paulista, não fogem a essa regra. Porém, se tal afirmação de Freitas é bastante verossímil, no quadro de outras iniciativas de ciclos, ela não deve levar, em primeiro lugar, a procurar exclusivamente na escola a superação desse impasse, dado que é resultante de condições impostas pelas relações sociais em vigor. Recordemos que, mesmo RG 40.39 7 de abril de 2009 14 horas 24 minutos e 51 segundos. 40. Ocimar Munhoz Alavarci. Revista Brasileira de Educação V14N40/abril 2009. Em situações de ausência de escola, o recrutamento para postos da hierarquia social se fez presente. Historicamente, aqui e alhures, ocorreu que a instituição escolar mostrou-se eficaz para tarefas de seleção, ainda que não a tenha criado. A possibilidade de estabelecermos pela ação da escola um tensionamento nessa ordem de coisas não pode nos conduzir à crença de sua superação por via dessa instituição. Em segundo lugar, mas em concordância com Freitas, se a adoção de ciclos em várias redes e em escala bastante avantajada não levou à ruína da escola, também não representou alcance. Revista Brasileira de Educação V14